Provérbios, no capítulo 25, estaremos lendo o versículo 11. Provérbios 25, versículo 11. Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante. É claro que hoje é o culto da família, e nós vamos trazer essa palavra para a família, mas esse assunto que nós vamos refletir hoje é importante em todas as áreas e onde você vai. Provérbios 25, versículo 11. Você encontrou? Amém? A palavra do Senhor diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Nós vamos falar hoje sobre uma boa comunicação na família. Mas é claro que você pode levar isso para os outros lugares, na escola, na faculdade, na vizinhança, no trabalho, onde você for. Esse assunto que é muito vasto, comunicação, algo que aparentemente parece tão fácil. Eu falo, alguém escuta o que eu vou falar. Parece fácil isso, mas você vai entender que, dependendo da forma como você tem se posicionado, a sua postura para falar alguma coisa, para comunicar, você pode em alguns momentos não ser muito claro e as pessoas não entenderem o que você está falando, você ser mal interpretado e isso te causar um grande problema. Comunicação. Em todo lugar nós vamos precisar. Eu estou aqui me comunicando, eu estou trazendo essa mensagem e eu sempre, em minha oração ao Senhor, eu sempre digo: Senhor, que eu possa ser clara, que eu possa ser objetiva e que meus irmãos compreendam o que eu vou falar. Por quê? Porque quando eu compreendo a mensagem, automaticamente eu vou cumprir. Quando eu compreendo aquilo que eu estou ouvindo, eu vou obedecer aquelas orientações, então eu vou ser bem-sucedido naquilo que eu falar. E dentro da nossa casa, na nossa família, em alguns momentos, se nós não formos muito claros, muito objetivos, nós podemos dizer algo e ser mal interpretado, e lá está o problema. Uma matéria que parece tão fácil, eu falo, você escuta e eu falo, e tem um programa assim, né? Fala que eu te escuto, mas em alguns momentos não é bem assim, querido. Precisamos ter, em primeiro lugar, um bom ouvinte e um bom transmissor. O bom transmissor é aquele que vai falar com clareza, muita clareza. Sabe o que vai dizer e vai dizer de forma muito clara. Então, esse transmissor é alguém que se explica, é alguém que vai dizer algo e você vai estar atento ao que ele ou ela vai dizer. E de uma boa comunicação, queridos, é necessário um bom ouvinte. Precisamos ter alguém que está realmente prestando atenção no que nós estamos falando. Tem pessoas que você está ali tentando comunicar algo para ela, e parece que ela está voando. Aí você terminou de falar, ela não estava prestando atenção, ela vai pedir que você repita tudo de novo. Numa boa comunicação precisa esse bom transmissor, que é alguém que fala com clareza, sabe o que quer falar e vai chegar na mensagem quando há um bom ouvinte. Aí estão os dois principais. Deixa essa figura aí, né? Um pouquinho ela. Que eu vou começar a trabalhar exatamente nisso. Abra sua Bíblia aí. Pode deixar em Provérbios, que você vai passear muito em Provérbios. Se você quiser ser alguém que
que vai ouvir bem, vai falar bem. Estude Provérbios, querido. Eu gosto muito desse livro. Eu leio todos os meses Provérbios. Eu leio todos os livros, mas volto sempre para Provérbios. Eu acho que tem muita lição de sabedoria para a nossa vida diária. E a gente precisa ser prático na nossa vida diária para não estar dando rodeios por aí. O que causa problema em uma comunicação? Primeiro, a forma como eu falo. É diferente quando eu trato alguém com respeito e com honra. A Bíblia diz o que, irmãos, em Provérbios 15:1? Quem achou? Acho que eu vou precisar vir para cá. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda, o que faz? Desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda. Você chegou em um lugar, você chegou calmo, tranquilo. Mas de repente, do outro lado, a pessoa não está nada bem. Você vai chegando, que é? Já fica logo assim, né, querido? Pelo amor de Deus. Eu cheguei tão em paz, né? Aí o que a palavra diz? A palavra dura suscita a ira. Às vezes está em paz, mas aí a pessoa já vem ali com as pedras todas para cima da gente. Então, o tom de voz e a forma como eu falo não comunica muito bem. Se você de repente quer expressar algo para uma pessoa, você vai expressar com raiva. O que a pessoa vai compreender nessa mensagem, meu querido? Que você está com muita raiva, está com muita ira, está com muita fúria. Tem gente que diz, eu estou alegre. Estou muito alegre hoje. Não está. Não comunicou alegria. Eu estou muito alegre hoje. Então, essa comunicação, ela é feita através da nossa fala, mas também da nossa expressão corporal. E se você tem olhos como o meu, querido, seus olhos falam. E é uma das coisas que a gente tem que cuidar, que os nossos olhos também falam. E às vezes você olha para a pessoa, não precisou dizer nada, irmão. Não disse nada. Só olhou. Pronto. Já falou tudo que precisava com um olhar. Então, essa comunicação, além das palavras, ela também com as nossas atitudes e a nossa expressão. Então, cuidado como é que você anda falando. Talvez você chegou num ambiente tão calmo, mas você não chegou calmo. Então, o ambiente não vai permanecer calmo, meu querido. Eu peguei essa cena porque eu achei realmente ela muito chocante. Palavras podem machucar. E palavras machucam. Existem pessoas que podem nunca te agredir fisicamente, mas uma palavra dela pode doer demais. E dentro da nossa casa, às vezes a gente não vigia e diz uma palavra dura, a gente está ali com o nosso coração machucado, magoado e solta uma palavra. E existem coisas, irmãos, que uma palavra dita, ela pode abrir uma ferida na alma e é algo muito profundo. Para algumas pessoas isso leva um tempo até ser restaurado. Então, essa cena realmente é chocante, mas talvez é assim que você se sente. Talvez é assim que eu me sinto quando eu ouço uma palavra dura. É como se fosse um espancamento mesmo. A Bíblia fala em Provérbios 12:18 que há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Tem gente que a sua palavra é tão mortal que uma frase é suficiente para trazer muita tristeza ao coração. E isso está muito ligado aqui, irmãos, ao nosso coração. Algumas pessoas dizem, eu falei sem querer. Eu não creio nisso. Porque a Bíblia me diz isso aqui, Lucas 6:45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem.
E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou a boca fala do que o coração está cheio. Está cheio de amargura, está cheio de tristeza, está remoendo um monte de coisa. Então é impossível de um coração desse sair alguma coisa muito boa. É impossível. Provérbios 4, 23, a palavra diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. É guardar o coração, irmão. Nós vamos ser flechados aí todo dia. Todo dia. Mas aqui está o segredo para nós prosseguirmos na nossa caminhada e não amontoar lixo. Se o meu coração, se o seu coração está guardado, nós vamos poder prosseguir na nossa caminhada. Mas se você vai remoendo algumas coisas, vai chegar um momento que isso vai jorrar para alguém e para algum lado. Alguém vai receber isso aí. E geralmente quem é? Quem está mais perto. Porque nos nossos relacionamentos ocasionais, é mais fácil a gente disfarçar. A gente, oi, tal. Mas a pessoa que está ali convivendo mesmo conosco, ela recebe tudo e às vezes tudo de pior. Às vezes nós deixamos o pior, irmãos, para quem está do nosso lado. Para quem deveria receber o nosso melhor, às vezes recebe o nosso pior, porque o nosso coração não está guardado, o nosso coração não está limpo. E se você tem mágoa, se você tem alguns sentimentos que estão aí, e isso você sente que tem prejudicado na sua caminhada, você precisa colocar isso para o Senhor. Permitir que Ele limpe, para que você não caminhe mais sofrendo e nem fazendo os outros sofrerem. Aqui um outro ponto importante é a familiaridade e a falta de respeito. Às vezes, quando eu estou muito próximo de alguém, existem duas situações. A primeira, é bom estar perto de pessoas que a gente admira, que a gente estima, mas isso vai trazer a familiaridade. Nós vamos começar a conhecer a pessoa como ela é. Em um relacionamento ocasional, você não vai perceber algumas coisas. Oi, bom dia, tchau, estou indo. A mesma coisa os namorados. Aí quando casa, às vezes é aquela decepção, né? Mas eu não sabia que você era desse jeito. Porque a convivência faz isso. A familiaridade. Quando eu me torno muito próximo de alguém, eu vou começar a olhar para a pessoa e vou ver o que ela é, o que falta, o que tem, o que precisa ser mudado. E isso muitas vezes vai gerando a falta de respeito. Aí vem as palavras que não deveriam ser ditas. Por quê? Já se acostumou com a pessoa. Já se acomodou com ela, então acha que a pessoa deve receber tudo que nós temos obrigação, e não é bem assim, irmãos. As pessoas estão à nossa volta e elas precisam receber o melhor de nós. Nós precisamos estar bem para oferecer esse bem-estar para essas pessoas. E principalmente da nossa família. O cuidado com a nossa família deve ser em todos os aspectos. E principalmente no tratamento. Principalmente. Nós não podemos ser uma coisa com os amigos, com as pessoas que nós encontramos em alguns momentos e diferente com a nossa casa, com a nossa família. Irmãos, lembre que na hora do vamos ver mesmo, quem está lá é a tua família. Na hora que você precisa mesmo, é a sua família, é a minha família que está ali do seu lado. Então, eles devem ser muito bem tratados. A palavra diz em 1 Timóteo 5,8: mas se alguém não tem cuidado dos seus,
e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Ainda em 1 Pedro 3, versículos de 10 a 11, a palavra diz assim: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Eu devo tratar bem. Eu recebi uma palavra dura, eu não vou oferecer na mesma moeda. É assim que muita gente tem feito. Eu recebi, eu vou fazer do mesmo jeito ou pior. Aí a gente cai no Provérbios 15:1, que a palavra dura suscita a ira. É diferente, irmão, quando você recebe uma palavra dura e você vai com toda a gentileza, com toda a educação. É muito diferente. É assim que o Senhor deseja que você e eu venhamos tratar a nossa família. Um outro inimigo da comunicação é a indiferença. Tem gente que acha assim: eu vou fazer de conta que não estou ouvindo, vou fazer de conta que não é comigo, porque aí vai acalmar, vai melhorar a situação. E muitas vezes não é desse jeito. Tem uns que querem jogar a sujeira para debaixo do tapete, né? Se tornando indiferentes. Vou ficar aqui em silêncio, porque aí fica cada um na sua e o problema vai embora. E muitas vezes não vai. É necessário que haja um ajuste. E esse ajuste deve ser feito, irmãos, da maneira correta. Não está gostando de algo? Chame educadamente para uma conversa. É assim que nós devemos fazer. E não fazer de conta que não está acontecendo nada. Não deixar para lá. O tempo vai resolver. Existem situações que o tempo não resolve. Pelo contrário, só piora. Não seja indiferente. Existem problemas que nós vamos ter que enfrentar. São duros às vezes. Porque em muitos momentos nós vamos ouvir coisas que não gostaríamos de ouvir. Mas se o meu coração, se o seu coração está guardado, o Senhor vai nos dar graça para ouvirmos e resolvermos da forma correta as situações. Você compreende isso, meu querido? O coração do justo medita no que há de responder. E eu tenho uma mensagem em casa de um DVD da Joyce Meyer que tem assim: pense antes de falar. Tem gente que não pensa, quando vê já foi, né? Aí a bagaceira depois, misericórdia. Pensa, irmão. Está alguém aqui que tem que pensar muito antes de falar. Que às vezes quando eu vejo já foi. Aí eu vivo, Senhor, me perdoe e me ajuda. Porque quando eu penso antes de falar alguma coisa, eu vou primeiro me colocar no lugar da outra pessoa. Eu gostaria de ouvir isso. Eu gostaria. Quando você está bravo, querido, coloca no lugar da outra pessoa que vai te ouvir. Você gostaria de ouvir o que você vai falar? Eu não gostaria. No coração do justo medita antes de falar. Tiago capítulo 1, versículo 19, a palavra diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas o que a gente faz? A gente se ira primeiro, fala e depois ouve. É assim ou não é, irmãos? É. Aí, irado, a gente fala
e depois vai ouvir: meu Deus, não era nada do que eu pensava. A obediência à palavra, irmãos, ela vai fazer com que a gente tenha uma vida de qualidade. E muitas vezes nós não estamos obedecendo o que a palavra diz. E a gente se enche de ira, fala o que tem que falar, aí depois vai ouvir, aí vai ter que pedir perdão, aí a pessoa pode não perdoar naquela hora, a pessoa pode lá estar triste, tão triste que não quer perdoar. Então, vamos primeiro ouvir. Vamos ouvir primeiro com muita atenção. O bom ouvinte, ele está ali pronto para ouvir. Provérbios 18:13, a palavra diz: o que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para vergonha sua. Falou, se precipitou, aí depois, meu Deus, aí fica envergonhado, né? Fica ali passado, não sabe onde bota a cara, mas Deus vai dar graça, viu? Se você está passando esse momento aí, em nome de Jesus. E da próxima, você vai fazer o que a Bíblia diz, e eu também. Nós vamos ouvir. Fale, diga o que você quer falar. A gente escuta, pede ao Senhor sabedoria para falar, depois que escutamos com muita atenção. Muitas famílias não têm uma comunicação saudável, porque não sabem ouvir e não sabem falar. Primeiro, tem gente que não quer nem ouvir. Às vezes a criança está lá perto: cala a boca, menino, fica quieto. Pronto, já fechou a comunicação, fechou a porta para o diálogo. Nós precisamos parar e ouvir. E até as crianças, viu? Às vezes eles falam demais, mas a gente tem que pedir graça, viu? Para Deus abençoar nossos ouvidos e escutarmos as crianças. E o que fazer, irmãos? Perdão. Isso não pode faltar na minha e na sua casa. E nos relacionamentos por onde você vai. Porque se você em todo tempo vai guardando, vai guardando, vai guardando e não perdoa, você vai acumulando tudo isso ao longo do tempo. E é necessário uma faxina espiritual, irmãos. É necessário. Às vezes as pessoas não estão vivendo o que a Bíblia diz, é isso que eu tenho falado sempre. E por isso elas dão o seu pior para nós. E nós oferecemos o pior para as pessoas. Por falta de estudo da palavra. Porque se nós estudarmos mesmo a palavra e colocarmos em prática, nós teremos relacionamentos com muito mais qualidade dentro da igreja, na nossa casa, com os amigos, no trabalho, por onde a gente passar. Mas o perdão não pode faltar. Está recebendo palavra dura? Perdoa, irmão. Você vai ter que perdoar. Porque senão você vai viver remoendo isso aí. Você vai viver escutando isso, escutando como se fosse um disco arranhado, repetindo aí na tua cabeça. Falou isso, falou isso, falou isso, e repetindo na tua cabeça. A Bíblia fala em Efésios 4:32, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu recebi o perdão, eu tenho que perdoar. Uma família com uma boa comunicação sabe respeitar o outro. Eu convivo, você convive com gente muito diferente. O seu familiar é muito diferente de você. Mas eu preciso respeitar. Respeitar o gosto, a opinião.
a atitude. Todas as vezes que vier a tentativa de um confronto, querido, peça ao Espírito de Deus que te dê sabedoria para você respeitar o outro como ele é. Respeitar a forma de viver, de agir. Não está gostando do que está vendo? É oração. Oração. Joelhinho no chão, pedindo graça de Deus. Senhor, transforma. Transforma. As diferenças na minha e na sua família e nos nossos relacionamentos não podem criar uma barreira a ponto de não podermos relacionar com o outro. O respeito deve existir na nossa casa e no tratamento. Uma família com uma boa comunicação, ela vive em harmonia. Ainda que na diferença. Mas um respeita a opinião do outro e pode viver em harmonia. Demonstra afeto. Tem gente que não comunica que ama o outro. E às vezes é difícil, eu tenho essa dificuldade. Talvez você tenha um temperamento, você tenha um estilo de vida que você não consegue comunicar, mas meu querido, você precisa dizer para o outro que ele é importante, é especial. Ele não vai adivinhar ou ela. Demonstre afeto nas suas palavras e nas suas atitudes. Uma boa família, uma família com uma boa comunicação, ela anda em acordo. O que você deseja? Eu não quero isso. Mas eu quero isso, mas a gente vai entrar em acordo. O diálogo faz isso. Uma boa comunicação faz isso. Quando eu penso diferente do outro, mas eu vou ouvir a opinião do outro e vou entrar num acordo para que a casa continue em paz e tudo possa ir bem. E uma família com uma boa comunicação sabe perdoar. Se você é alguém que não sabe perdoar, você não vai conseguir se comunicar com ninguém. Porque onde você for, você vai receber uma tacada, meu irmão. Não estou aqui profetizando mal, nada disso não. Porque você vai receber pessoas que não estão bem. E que não conhecem Jesus ou não passaram por uma experiência com Ele. E por agir assim, elas falam o que bem querem e acham que você e eu temos obrigação de ouvi-las. Ouvir os desaforos, ouvir o que muitas vezes fere. Mas se você está aí revestido do Senhor, você não vai acumular mágoa no teu coração. A palavra diz em Hebreus 12, versículos 14 e 15: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Muitas famílias já não têm mais uma comunicação saudável, porque não sabe ouvir, não sabe falar, mas existe solução para isso. E é você começar a rever como você tem falado, o que você tem falado, de que forma você tem falado, meu querido. E se você percebe que está com uma comunicação deficiente, você pode pedir ao Senhor que oriente você na forma de falar. Tiago 3, lá está o capítulo sobre a língua. Este pequeno órgão que pode nos colocar em situações difíceis. Mas quando nós lemos a palavra, nós podemos pedir ao Senhor que o seu Espírito domine. Domina, Senhor. Controla, papai. Irmãos, tem momentos que eu estou certa, você está certo. Tem momentos que as pessoas precisam ouvir mesmo.
Mas existem situações que o Senhor vai dizer que é melhor calar. E nós precisamos ficar sensíveis ao Espírito de Deus para isso. Para entendermos quando é hora de falar e quando é hora de calar. Quando for a hora de calar, se cale, irmão. Porque se você continuar falando, você pode falar demais. E suas palavras podem vir num conteúdo tão pesado que pode ferir a outra pessoa. E a palavra dita, acabou. E só Deus sabe o efeito que vai ter no coração que ouviu. Nós precisamos dessa sabedoria do Senhor. Quantos relacionamentos familiares foram quebrados por uma má comunicação, por um mal entendido, suposições. A pessoa nem sabia o que era, não esperou, não ouviu, se precipitou, criou problema para si mesmo. Pensar em uma situação que ocorreu sem ter sido assim, ficar imaginando o que aconteceu sem saber o que era realmente. Quantas pessoas se martirizam e quebram relacionamentos por uma comunicação errada. É desejo de Deus, irmãos, que a gente venha ter sabedoria no nosso falar. Para que as pessoas possam ouvir de nós palavras que edifiquem. A palavra diz em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 26, eu já estou concluindo a mensagem. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre de vós. Quando eu limpo o meu coração, quando eu permito que o Senhor faça a faxina, então da minha boca vai sair palavras de vida. Ainda que você, ainda que eu, ainda que nós estejamos ouvindo muita coisa ruim, muita ofensa, muita palavra dura, querido. Mas não revide, não pague na mesma moeda. Se comunique diferente. Se comunique diferente. Você conhece aquela brincadeira do telefone sem fio? A pessoa fala uma coisa aqui. Quando você vai chegar no final da fila, a fila andou tanto que a conversa andou demais também. E não saiu nada do que se falou no início. Um bom ouvido presta atenção no que ouve e fala o que ouve. E por isso não tem problema. Eu acho interessante na hora dos avisos da igreja. Às vezes as pessoas nem ligam para o aviso. Aí quando termina o culto, aí missionária, aquela atividade assim, tá bom, vou repetir o que o pastor falou no aviso. Atenção no que ouvimos. Não dá para falar, é melhor ficar de boca fechada mesmo, querido. E principalmente perto das pessoas da nossa casa. E se não tiverem o Senhor, ainda mais. Porque você pode falar uma coisa e eles entenderem outra completamente diferente. E ali o inimigo pegar aquela situação e causar uma confusão. Porque é assim que ele faz. Aproveita às vezes uma coisinha para tornar uma tempestade imensa. E que o Senhor possa
tocar nos nossos lábios. Isaías, ao ter uma experiência com Deus, ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí o que o Senhor fez? Com uma tenaz tocou nos lábios lá de Isaías e a sua experiência com Deus. E depois ele pôde então ser enviado e fazer o que o Senhor queria. E muitas vezes o Senhor vai precisar tocar nos nossos lábios, irmãos. Porque às vezes nós encontramos o erro no outro, achando que o outro está falando demais e nós precisamos olhar para nós. O ambiente, quando nós chegamos, continua em paz? Ou por conta das nossas palavras, fica tudo tumultuado? Uma confusão só, a paz foi embora. Você tem sido indiferente? Prefere silenciar? Em vez de abrir o seu coração para que a solução venha? Como tem sido a tua postura comunicando com as pessoas? Em todo tempo nós vamos precisar nos comunicar. E que Deus nos dê sabedoria, e principalmente na nossa casa. Para nós não ouvirmos: é tão bom lá na igreja, mas quando chega em casa, misericórdia. Que o Senhor não nos permita ser assim, irmãos. Mas que sejamos bênçãos, começando na nossa casa. Para que eles mesmos possam comunicar quem nós somos. Quem vai falar sobre você é a sua família. Eles sabem quem você é, eles sabem quem eu sou. A nossa família. Se alguém quiser testemunhar de mim, deve perguntar para o meu pai, para minha mãe, para o pastor Edivaldo, para a Leninha. Eles vão falar para vocês quem eu sou. E como vão. Já pensou, irmãos? Se nós não estamos com o nosso testemunho em dia? E criança fala mesmo, né? Menino, fica quieto. Que é isso? Eles falam, querido. E em sua pureza e simplicidade, e em muitas coisas, vale a pena ouvir uma criança. Vale a pena. Quando eu chego para visitar lares, eu sempre observo o comportamento das crianças. Se elas fazem a festa comigo, significa que os seus pais e a sua família gostam de mim. E que falam bem de mim. E elas ouvem. Mas, quando eu chego em uma casa, ou quando eu vejo uma criança e a criança vai, Jesus Cristo, o que falaram para essa coitadinha? Eles expressam, irmãos. Eles comunicam. E em sua maior parte, é verdade o que eles dizem. Eles têm umas fantasias, mas em sua maior parte é verdade. Então, você quer saber como está teu ibope aí numa família? Dá uma sondada com uma criança, que você vai ver. Você vai ver como está o teu ibope. E isso também já nos serve de alerta. Se você não está bem com alguém, não fale na frente da criança não, viu? Porque ela vai dizer tudinho, 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 tudinho. Ela vai contar e vai dar o relatório todinho para a pessoa. Eu queria que você ficasse em pé, eu quero chamar a equipe de louvor. Como nós temos comunicado com a nossa família? Tratamento, comunicação. Tem pessoas, irmãos, que são tão estúpidos no seu falar, que você não tem nem vontade de chegar perto. Você até vai assim, né?
abrir os braços. Eu só vou porque tem que ir. Que às vezes é um patrão, às vezes é um professor, às vezes é alguém que você tem que estar ali em contato e tem que falar. Mas aí você vai precisar, e eu também, da graça de Deus, para chegar, dar uma palavra branda, uma palavra que traga cura. Talvez essas pessoas são tão ruins no seu interior que elas saem jorrando o que está lá dentro mesmo. Por isso que Deus nos chama a uma limpeza interior, irmão. Deus nos chama para limpar aqui dentro, para que à nossa volta os nossos filhos, irmãos, os pais, os cônjuges, os amigos não recebam o pior de nós, os irmãos da igreja. Ministério é uma lição de vida. Conviver com pessoas é uma lição de vida. Você vai aprendendo ao longo dos anos, conhecendo as pessoas e como tratá-las. É uma lição de vida, ministério. Você que trabalha na casa do Senhor também. Eu preciso disso. Eu preciso de sabedoria no falar. Eu disse em um momento dessa mensagem que às vezes nós estamos certos. Era para levar uma bronca daquelas. Mas às vezes, irmãos, a pessoa já não está tão legal que você precisa parar um pouquinho e deixar para uma outra oportunidade, ou falar de uma forma diferente que ela compreenda. Às vezes a forma como comunicamos, nós não vamos alcançar o alvo. Vai piorar. Em vez de melhorar, vai piorar. Enquanto você louva essa canção, a tua família, a minha família é bênção. Na missionária eles me dão muito problema, mas te dão alegrias também, irmão. Te dão alegria também. Peça ao Espírito de Deus que te ensine a tratar a sua família com amor, os seus amigos, os irmãos da igreja, as pessoas que estão ali à sua volta, e que elas também te tratem com amor. Talvez você tenha sido alvo de tanta palavra dura, pessoas que não sabem falar e chegam sempre para você de uma forma tão pesada. Que Deus cure teu coração, meu querido, nessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas nossas alegrias, e o Senhor ainda há de operar, e a minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar. Me ensina a tratar Minha família com amor. Minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. Para o teu louvor. A minha família é bênção do Senhor. Minha família é o presente do Senhor. Eu queria que você colocasse aí, querido, a mão no seu coração. Talvez você tenha sido alvo de palavras duras, ou você tem dito palavras duras. Eu sei que essa nossa caminhada, ela vai ser a cada dia uma grande jornada, onde nós vamos falar e vamos ouvir. Vamos ouvir coisas agradáveis, mas também vamos ouvir coisas desagradáveis, meu querido. Mas que o Senhor nos ensine não responder na mesma moeda, não revidar. Que o Senhor nos ensine, no momento em que ouvimos aquilo que não gostaríamos, mas
que venhamos dizer uma palavra com graça, ainda que tivéssemos todos os motivos para dizer uma dura palavra, mas que venhamos dizer o que edifica. Deus, nós estamos aqui nessa noite te glorificando, porque a tua palavra nos ensina como tratar as pessoas que estão à nossa volta, Senhor. E às vezes nós esquecemos do que a tua palavra diz e não temos cumprido, e por não cumprir o que a tua palavra diz, muitas vezes ficamos em situações difíceis, Senhor, porque falamos o que não devíamos falar, não paramos para ouvir. Às vezes somos precipitados e não damos a atenção que deveria às pessoas que querem comunicar algo conosco. Oh Deus, nos dá sabedoria no falar, que tenhamos paciência para ouvir também, e que venhamos, Senhor, viver relacionamentos com qualidade na nossa família, no trabalho. Pedimos pela vida dos solteiros, aqueles que estão em namoro, que eles possam também, Senhor, aprender a se comunicar logo no início, e quando chegarem ao matrimônio, eles poderão entender que a boa comunicação faz toda a diferença num relacionamento. Abençoa cada pessoa, cada lar aqui representado, Senhor. O lar onde tem acontecido tantas confusões, tantas discussões, que o Senhor possa trazer paz. Que aqueles que ouviram essa palavra nessa noite possam ser instrumentos de paz dentro da sua casa, Pai. Que aquilo que eles falam possam vir cheio da tua presença, cheio do teu Espírito, Senhor. Repreenda toda confusão, toda contenda, tudo aquilo que o inimigo tenta para causar divisão e confusão dentro dos lares e nos relacionamentos, Senhor. Que hajam paz, que haja uma boa comunicação, e que o Senhor possa reinar em cada família. Nós assim oramos em nome de Jesus.